E agora a gente vai para uma entrevista importante, que na verdade a gente já falou sobre esse assunto, né, Sarinha? Isso mesmo, a gente já exibiu uma matéria, né, mostrando os índices revelados pelo Atlas da Violência em relação à morte de jovens aqui no Rio Grande do Norte, né? Nós, Estado, ficamos em segundo lugar nessa quantidade de jovens entre 15 e 29 anos que são mortos, são assassinados no país. E a gente vai conversar mais sobre esse assunto com o pesquisador Jarvis Campos. Ele é professor de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é coordenador também do Óbvio, o projeto que faz o monitoramento das mortes violentas no Rio Grande do Norte. A gente chega aqui para dar bom dia. Bom dia, professor Jarvis. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, Sara, aqueles que nos assistem. Bom dia a todos. Agradecemos primeiramente pela sua participação e algo que sempre nos preocupa, que certamente eu costumo sempre observar o óbvio, os relatórios do óbvio, e os jovens negros são sempre as principais vítimas. Por quê? Bom, esse é um perfil muito característico, né, da violência, não só no estado do Rio Grande do Norte, Sara, como de todo o Brasil, né? São homens jovens, entre 16 e 29 anos, negros e pardos, de baixa escolaridade ou sem escolaridade declarada, desempregados, moradores das periferias, dos grandes centros urbanos, e realmente esse Atlas nos trouxe, mais uma vez, um retrato que nós, infelizmente, já conhecemos né, na realidade do país e do estado. Agora eu queria saber como é que esses dados eles são elaborados, né? Ao longo dos anos, de quanto em quanto tempo? Você pode exemplificar melhor para a gente como é que funciona toda essa elaboração? Sim, Paulo, é uma pergunta interessante porque esses dados do Atlas, na verdade, são dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do SIM, que são divulgados pelo Departamento de Informática do DataSUS, né? Então, não são dados de mortalidade de segurança pública, é uma lacuna de 1 ano e 8 meses, são dados do Atlas de 2018, não é de 2020, o que para a velocidade com que se move a dinâmica da violência, não é bom usar esses estudos para a construção de políticas de segurança pública. Então, por exemplo, né, temos o Sistema de Informações de Segurança Pública, o SINESP, que também não disponibilizam dados recentes, então a gente tem um problema com a atualização de dados de violência muito grande no país, né? Um outro exemplo disso é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado na gestão da Dilma Rousseff e que desenvolve agora algumas ações de incentivo financeiro para equipamentos e viaturas, mas pouco se trabalha na questão do planejamento estratégico para a segurança. Então, temos uma grande dificuldade para a obtenção de dados de violência, inclusive esse Atlas, que são dados de 2018. E, nesse sentido, óbvio, aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem um destaque no âmbito nacional, que nós fazemos uma pesquisa ativa, onde utilizamos dados de investigação criminal, de polícias, do ITEP, do SESEG, são várias fontes para melhorar os dados do DataSUS, né, os dados do SIM, do Sistema de Informações sobre Mortalidade, e nós conseguimos uma atualização muito maior. Por exemplo, né, temos o Rio Grande do Norte em 4º lugar nas taxas, né, por 100 mil habitantes. O Atlas mostrou que em 2018 foram 52,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Os dados do óbvio já mostram que são 56,5, então um número maior ainda, né? E nós temos dados mais recentes, né, de 2019, 2020, que a gente pode estar comentando também. Vou pedir, inclusive, para que o senhor comente, porque o dado é de 2018, né? E a gente já passou por 2019, agora em 2020 esses dados ainda estão sendo contabilizados, certamente. A gente, não sei se é impressão minha, mas agora em 2020, não sei se é por causa da pandemia, eu vejo uma certa redução na quantidade de assassinatos. Não sei se isso se confirma. Sim, bom, nós sabemos que o estado do Rio Grande do Norte, entre 2015 e 2017, experimentou uma das maiores altas já observadas do que nós chamamos de CVLIs, que são as condutas violentas, letais e intencionais, um aumento responsável por colocar o estado no radar das violações de direitos humanos, né? Teve relação com as facções como o PCC, Sindicato do Crime, a rebelião em Alcaçuz, e entre 17 e 19, alguns produtos e relatórios do óbvio já mostravam uma redução muito forte, né? De 13%, por exemplo, entre 2015 e 2019, e uma redução ainda maior, de 40% entre 2017 e 2019. Então, os índices de homicídio de 2017 para cá estavam reduzindo. E o Atlas, que é relativamente desatualizado, ele é referente ao ano de 2018, ele mostrou uma redução de 12%, né, em relação ao ano anterior. Esse é o resultado do Atlas. Mas quando a gente vê os dados mais recentes do óbvio, a gente observa, por exemplo, que, sim, em 2018 tivemos uma redução importante, de 12%, mas em 2020 agora, no primeiro semestre desse ano, no contexto da pandemia, tivemos um aumento de 10%, quase 11%
dos homicídios, né, das CVLIs no estado do Rio Grande do Norte. Então, voltamos a ter um aumento, infelizmente, nesse ano, algo que o Atlas não mostra, nós temos dados do óbvio com essa pesquisa ativa que fazemos, né? Então, infelizmente, os últimos meses, né, foi marcado por um aumento da violência na ordem de 11%. Então, nem a pandemia afastou aí a criminalidade, né? E muitos desses crimes ligados ao tráfico de drogas. Esses jovens, geralmente essas mortes estão associadas a isso? Sim, sem dúvida. Nós tivemos, por exemplo, um aumento importante do homicídio doloso no estado, infelizmente, da ordem, por exemplo, desse ano, né, de 12%, tá? E lesão corporal seguida por morte também aumentou, enfim, intervenção policial é uma realidade que, infelizmente, aumentou 30% entre 2019 e 2020. Então, está muito associado ao tráfico, sem dúvida, e é isso, né? Os marginais, infelizmente, aproveitam dessa ausência de protagonismo do governo federal em prover ajuda aos estados e de um auxílio mais célere. Isso aumenta a vulnerabilidade da população e aqueles que realmente praticam ilicitudes aproveitam dessa sobrecarga que a polícia tem tido nesse contexto de pandemia, né, para poder fazer uma migração de territórios, para aumentar o contrabando de mercadorias, enfim, quer dizer, eles vão realimentando esses assassinatos, infelizmente aumentou nos últimos meses no nosso estado, né? E além do jovem negro, né, que é uma das principais vítimas, quais seriam os outros perfis? E eu gostaria de saber em relação às mulheres também. Claro. Bom, então... novamente, então, com dados do óbvio, né? São os homicídios no estado do Rio Grande do Norte nos últimos anos é marcado 94% são homens, 88% são pardos e negros, 1/3 jovens nessa faixa etária que vocês comentaram, até 29 anos, 70% solteiros, 30% com ensino fundamental, mas a gente tem um problema de declaração da informação de escolaridade, então a tendência é que seja acima de 60%, né? E o que é interessante, mais da metade dos homicídios são praticados por pessoas que estão sem atividade remunerada, né? Isso também está associado ao tráfico, ou com rendimento até 2 salários mínimos, né? 91% da população. Então tem um perfil muito estilizado, muito bem definido, e que infelizmente não se altera. Por exemplo, em 2020, aí falando de 2020, esses dados que eu falei foram dos últimos 5 anos. Especificamente desses primeiros 6 meses de 2020, com dados mais atualizados que o do Atlas, né? 93% são homens, 90% negros, né? Com arma de fogo, 87%, enquanto no país, 77% são homicídios praticados por arma de fogo. No Rio Grande do Norte, são 87%. E as mulheres assassinadas, né? Infelizmente, a gente tem tido um contingente cada vez maior. Dados do óbvio mostram que em 2018 foram 108 mulheres assassinadas e em 2019 que teve aquela redução importante. Ainda manteve esse patamar, foram 103 mulheres assassinadas. Nos primeiros 6 meses desse ano, já 52 mulheres assassinadas, infelizmente, grande maioria delas negras, então é um perfil muito preocupante, né? A maior parte desses casos, uma curiosidade aqui, de assassinatos contra mulheres, a gente sabe, eles se encaixam ali em feminicídios? Sim, se encaixam em feminicídios, é exatamente isso, né? Esse número de 52 mulheres assassinadas no estado é o feminicídio. E eu gostaria de chamar a atenção para um outro tipo de violência que aumentou muito no período de pandemia, que é a violência doméstica, né? Então, por exemplo, nos últimos 2 meses, os dados do óbvio mostram, dados bem atuais, mostram que entre março e maio, só os primeiros 2 meses de isolamento social foram marcados por um aumento de 260%, um aumento de 260% da violência doméstica no estado. E só no município de Natal, por exemplo, o aumento foi de mais de 3.000%. Então, é uma situação muito delicada que as mulheres enfrentam, a da violência doméstica, que aumentou de uma forma exponencial e que tem que ser objeto de políticas públicas nesse sentido, né? E além da violência doméstica, com a pandemia, já é possível prever uma alteração desses dados em relação ao Atlas e principalmente ao óbvio aqui no Rio Grande do Norte? Sim, então, eu acho que é um pouco daquela tendência que eu comentei no início, Paulo. Assim, a gente estávamos numa tendência de redução dos níveis de violência e muito associado não a políticas públicas de segurança, né? Mas muito mais por conta do pico que nós tivemos em 2017. Então, infelizmente, quando a gente fala que
a taxa de homicídios no estado do Rio Grande do Norte era de 56 para cada 100 mil habitantes, quando, na verdade, a ONU determina que se for acima de 10 nessa taxa de incidência, já pode considerar uma epidemia, né? Então, quando a gente teve essa redução, que era de 70 homicídios por 100 mil habitantes em 2017, caiu para 56 em 2018, para 41 em 2019, esse aumento nos primeiros 6 meses de 11% das CVLIs, dos crimes violentos, letais intencionais, realmente é muito preocupante. E, infelizmente, o Estado, que tem mostrado limitações, inclusive em termos de recurso, seja por falta de assistência do governo federal, seja por uma questão de contexto socioeconômico de crise que vivemos, com um problema de efetivo, né? O efetivo do Estado do Rio Grande do Norte, o efetivo policial, a Polícia Militar, atua em mais ou menos 30% do que seria o ideal, do que é recomendado. Então, a gente tem um cenário, não só de aumento muito recente nos últimos 6 meses, mas uma tendência, infelizmente, de que esse aumento e esse contexto se agrave no curto prazo. Só para a gente finalizar, professor Jarvis, eu acho que a gente não pode deixar de discutir essa questão socioeconômica que aparece nas pesquisas, que essas pessoas vítimas fazem parte, elas estão em uma camada socioeconômica bem abaixo da ideal. E às vezes a gente fica falando mais segurança, só que eu acho que a discussão tem que começar muito antes disso. Não sei se o senhor também há de concordar aqui comigo. Sem dúvida, né? Não adianta, as implementações, as políticas de segurança pública têm um efeito muito curto. Então, é preciso pensar de uma forma mais abrangente, né? Sem escola em tempo integral para todos, sem medidas de formação profissional, empregabilidade, a chance desses jovens escapar desse destino da morte se torna mais difícil, né? Temos algumas políticas implementadas no Estado, como o Crédito Jovem, que trabalha em cima dos jovens empreendedores, do RN Aprendiz, que são políticas do Estado de contratação dos jovens, mas são muito pequenos em termos de abrangência. Então, dado esse perfil que nós comentamos de jovens, 60% daqueles que cometem a infração do homicídio não têm atividade remunerada, então, tem baixa escolaridade, só ensino fundamental. Então, realmente, são gerações de coortes, que nós chamamos de demografia, que estão se perdendo, infelizmente, para o crime por conta da falta de inserção dessa parcela de população vulnerável no mercado de trabalho, por falta de políticas e de incentivo de programas que seriam necessários mais integrados, como você bem disse, né? Que integrasse a questão da saúde, da educação. Tivemos um aumento agora, só para comentar por último, rapidamente, de 20% de homicídios em hospitais e pronto-socorros, quer dizer, em escolas, né? Não só nas vias públicas, que sempre foi o principal local de ocorrência de homicídios, mas nos últimos 6 meses tivemos um aumento de 23% nas vias públicas, 20% em hospitais. Então, é preciso pensar de uma forma estrutural, né? Quer dizer, pensar os serviços, a oferta de serviços e integrar as políticas de segurança com a educação, com a saúde. Excelente entrevista, professor Jarvis. Entendemos, trouxe muitos dados aí, inclusive, que a gente, inclusive como que a população de casa pode ter acesso ao óbvio para ficar conferindo. Sim, boa questão, Sara. Nós temos algumas publicações, que é a Revista Óbvio, que é uma revista Óbvio, que nós temos nos nossos canais no Facebook, no Instagram. É possível procurar na rede, na internet e encontrar essas publicações que são periódicas por temas específicos. Né? Estamos sempre divulgando na mídia também os resultados e é à disposição para atender a sociedade, nesse contexto em que o óbvio está chegando na UFRN por meio de uma rede de pesquisa que estamos estabelecendo. Então, a universidade está abraçando o óbvio também para dar suporte para o planejamento futuro, porque o óbvio é muito importante, essa pesquisa ativa para o Estado, para levantar essas informações, para vocês vejam, né? Bem melhores que o Atlas. Com certeza, bem mais atual. Muito obrigada mais uma vez, professor Jarvis. Obrigado, à disposição. Obrigado, até a próxima. É isso, então muito bem comentado aí essa questão social também que está ligada ao assassinato de jovens negros e pobres aqui do nosso estado, que isso é uma situação que se reflete em todo o país, né? Infelizmente. Paulinho, volto já para a gente conversar mais um pouquinho, certo? Tá, ok. Não.